Mas tá bom. A gente salva os dois aqui. Agora a gente vai falar, a gente vai falar agora sobre os elementos lá. Mas vocês têm alguma dúvida sobre isso? Entender sobre o tratamento dos florais vitais. Indicar os florais vitais é fácil, mas entender qual a proposta dos florais vitais, isso que é importante, né? Para você poder passar para o seu paciente o que os florais vitais vai fazer dentro dele, né? Então, isso aqui é importante. Se tiver alguma dúvida, aí vocês perguntam para a gente entrar nessa coisa do atendimento. Porque indicar os florais vitais é tranquilo, vocês não se preocupem, tá? Mas saber falar sobre ele, quando você fala da natureza encaixando dentro do seu paciente, explicar para ele o, o caminhar dele sobre a Terra, como vai ser daqui para frente, né? Ensinar para ele o propósito dele, qual é o propósito, né, de nós estarmos aqui. Porque ninguém sabe o seu propósito. Você pergunta, a maioria das pessoas, e eu te garanto que você já se fez essa pergunta 1 milhão de vezes. Menos porque você já viraram terapeuta, já faz menos. Mas vocês já pararam muitas vezes e falaram assim: o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu vim fazer nesse planeta? Né? O que é isso? Quem sou eu? Né? O que que eu, sabe? Eu tô nesse. O que é que eu vim fazer aqui? Essa é a pergunta que a gente faz. E quando o paciente chega, e é muito legal, eu usei muito isso, e quando você tiver oportunidade, vocês usam também. Chegar e dizer assim: o que que você acha de você aqui? Você veio aqui para quê? Entendeu? Você acha que você está nesse planeta para quê? Você já parou para pensar? Eu não sei nem quem eu sou, não sei nem por que, não sei porque eu nasci nessa família, não sei por quê. E começa a contar a história. E você vê que 99% das pessoas estão perdidas, mas perdidas mesmo porque ela sabe que ela tem que nasceu, aprendeu a andar, brincou, se divertiu quando era criança, depois começou a estudar, aí depois correu para se formar, agora começou a se fixar no trabalho para tentar ganhar dinheiro para poder sustentar a sua família, de repente se envolve, porque entra no ciclo de namoro, no ciclo de casamento, se envolve casa, começa a ter filho, aí não tem casa, começa a correr atrás de casa para alugar, casa para comprar, consegue ter uma sua casa, consegue ter sua moradia, aí depois consegue comprar seu carrinho, aí consegue aposentar naquela empresa. Será que é só isso? Ô, Márcio, Oi. eu te confesso que algumas vezes já me peguei pensando por que que a gente está aqui, né? Assim, o que que é terra, por que que a gente come, por que que a gente dorme, o que que é carro, por que que a gente tem família. Eu te confesso que eu fiquei meio pirado. E fica. E Fiquei fica. mesmo, assim, parece dar uma onda na cabeça, assim, você fala assim, gente, o que que eu tô fazendo aqui? Entendeu? É muito estranho. Porque você não conseguia ver o outro lado ainda. Agora você começa a ver esse lado. É por isso que quem começa a estudar terapias, igual vocês estão estudando agora, e começa a conhecer, começa a não ter mais os processos depressivos. Uhum. Porque você começa a entender que tem o social que você foi condicionado a fazer, né? E essa condição para nós é um crime, porque tosa a nossa liberdade. Muitas coisas que você gostaria de ter feito na vida e fazer, mesmo ter uma ação de fazer alguma coisa, você não fez, porque você sabia que se fizesse ia magoar a mamãe, magoar papai, porque você ia ser fora dos conceitos. Então você, na verdade, nós somos um prisioneiro de um sistema que a gente não, a gente sabe que a gente é forçado a estar ali, a gente não consegue desvincular. Mas agora você está começando a ver um outro lado que o cara mais rico do mundo, muitas vezes ele não tem noção do que a noção dessa coisa, porque ele nunca parou para pensar que a vida é muito mais do que os bens materiais, que a vida é muito mais do que os bens espirituais. Tá entendendo? E a vida é mais do que isso. Quando a gente entra nessa coisa da busca, da autoajuda, porque eu fiz isso a vida inteira, eu faço, eu não nasci pronto, tá? Me perdoa a palavra, eu nasci ferrado. Se eu não nascesse ferrado, eu não estaria aqui. Só me ferrei, né? Então, mas eu não desisti,
eu não desisti. Então, eu acho que eu desisti dos 14 aos 19 anos. Porque eu entrei numa energia do chakra que era a busca do pai. Aí foi um momento de rebeldia. E a minha rebeldia sempre foi silenciosa, porque eu nunca fui descrachar demais. Mas ali eu vi que eu comecei a abandonar. Quando eu fazendo 20 anos, 21 anos, eu comecei a namorar a mãe dos meus filhos, ela me botou um pouco, ela me organizou um pouco mais a cabeça nesse sentido. Porque ela acendia a velhinha dela, ela era religiosa, ela rezava muito. E eu comecei a entender que eu tinha que voltar para esse caminho. Mas até os 14 anos era só pauleira, era tentativa de eu queria ir para a igreja, eu fui coroinha, eu queria ser padre para parar de ver as coisas que eu via. Porque eu achava que eu entrava por esse mundo espiritual, aí eu ia ter controle de tudo. Você está entendendo? Aí consegui afastar um pouco, voltei. Aí eu falei, não, não tem jeito. Voltei porque estava. Você acha que eu voltei porque eu achei que era bonito? Não, porque eu já estava ferrado outra vez. Aí eu falei, agora eu tenho que buscar alguma coisa. Né? Graças a Deus eu conheci o Tito Aurélio, que é o médico hoje. A gente se considera irmão, mas ele é mais velho do que eu, né? Mas deve ser uns 5, 6 anos mais velho do que eu só. Mas eu até gostava, achava engraçado que ele parecia com o Deepak Chopra, por causa da pele dele, ser moreno, indiano. Ele é até muito engraçado. As pessoas vêm em mim para fazer acupuntura e pensam que vão encontrar um chinês. Chega aqui, eles vêem um negão. E na verdade, até que ele não é um negão, não. Ele é moreno, parece um indiano, né? Mas o irmão dele é negro mesmo, de cabelo. E ele não, o cabelo dele não. O cabelo dele é diferente, ele é bem diferente. E aí com ele eu aprendi muita coisa, porque ele despertou em mim essa, é, toda essa visão desse lado outra vez. Ele que me mostrou o reiki a primeira vez, ele que começou a me ensinar a fazer alguns pontos de acupuntura para aliviar as dores. E ali eu comecei a envolver com esse mundo, comecei a me envolver com esse mundo. Aí falei, nossa, aqui é o caminho, né? Aí comecei, tudo que eu fazia estava ligado a isso, né? Então o tempo todo era e por que que eu fiquei bom em muitas coisas? Porque quando eu aprendi a reiki, eu aplicava a reiki constantemente. A distância, em mim, nas pessoas, nos animais, nas plantas, eu fazia muito isso. Então sempre a coisa que eu aprendo, eu sempre faço muito dela. E eu fico muito experiente porque eu realmente me dedico àquilo, sabe? Mas é uma coisa natural de querer fazer para ver resultado acontecer. Elemento terra, né? Apesar de ter o ascendente em elemento ar, né? Que é em Libra, mas elemento terra, que eu quero ver resultado, eu quero ver a coisa acontecer, né? E aí eu fui buscando. E até hoje ainda tem as minhas buscas ainda. É bem menos do que era antes, porque eu já tenho um empoderamento natural, eu já entendo o que eu quero fazer, eu já sei o que eu quero fazer, já sei aonde eu quero chegar, já sei aonde eu quero chegar, não, eu acho que já estou, sabe? É, hoje, a concepção minha, por exemplo, eu não trabalho com a ideia de crença em Deus, você acredita em Deus, né? Eu falo, não, eu não acredito em Deus, né? Eu não acredito, é diferente. A partir do momento que eu tenho que acreditar em Deus, eu estou escolhendo uma crença para me acreditar. Eu digo, eu sinto Deus. É diferente. É o sentir Deus. Eu não preciso acreditar nessa ou naquela religião. Você está entendendo? Eu não acredito. Você acredita? Não. Eu sinto ele. É diferente. Como você também pode sentir. A partir do momento que você. Aí eu acredito qual Deus? Da igreja católica, da crente, da evangélica? Isso não. Ah, você acredita numa força maior? Sim. Mas eu sinto ela aqui, ó. E as pessoas às vezes levam um susto quando eu falo. Não, não acredito como você acredita. Porque não tem como você determinar o que é Deus, mas você sentir tem. E fica mais fácil, porque ninguém tem briga com você. Ninguém discute com você. Ah, eu tenho que seguir uma crença para me dizer que eu sou uma pessoa boa. Cara, se você precisa de uma crença para dizer que você é bom, você não é bom, você é adestrado. É simples assim. Você é adestrado. E tem pessoas que precisam ser adestradas. Porque como ela não consegue sentir e ela não é uma boa pessoa,
ela escolhe uma crença dessa e ela vai acabar sendo adestrada, pelo menos vai frear ela e vai parar de fazer mal para outra pessoa. Mas ele foi adestrado. Entendeu? Não lembre-se. Se você é uma pessoa boa por causa da sua religião, você não é boa, não. Você é adestrado. É simples assim. É simples assim. Aqui que vai definir. Foi claro? E quando você começa a compreender dessa forma, você fica mais livre. Você se sente mais livre. Você se sente mais empoderado. Isso não impede de que você vai nas crenças conhecer as outras crenças das outras pessoas. Eu vou. Eu vou. A minha mulher ama Umbanda. Meus amigos amam. Eu tô lá quando eles precisam de mim, eu vou lá também. Vou na igreja. Se eu tiver aqui na igreja evangélica, eu vou, porque eu tenho amigos. E eu para mim, como é a crença deles, e isso tem que ser respeitado. Eu respeito eles com a crença deles, mas a minha forma de sentir é diferente. Por ele estar aqui, eu vou em qualquer lugar desses e me sinto bem. O Adolfo, que é o nosso parceiro, tudo que eu vou fazer, ele fala, vou fazer uma oração e vou acender uma vela para você. Né? Aí eu vou lá e. Aí, entendeu? Porque ele, com a sensibilidade dele, sempre foi muito importante para mim. Importante para a Lu, importante para o nosso trabalho, sabe? É tipo aquela pessoa que te protege espiritualmente ali, te ajuda a proteger ele espiritualmente, com a crença dele. E eu tô lá junto, porque eu não julgo nenhuma delas. Agora só não escolho uma ou outra. Né? Porque eu tenho certeza que eles sentem no coração também, do jeito deles. Mas a maneira deles de se conectar é através da religiosidade. Tem pessoas que são assim. Se conectam através da religiosidade. E essa conexão é importante para eles. É como você pegar uma Bíblia e usar ela com você como um guia. Ali, talvez seja, na verdade, é minha âncora, minha maneira de eu segurar, a maneira de eu manter a fé junto comigo. Isso é errado? De jeito nenhum. De jeito nenhum. É a sua maneira de se conectar. Quando você vai lá e respira e faz o Pai Nosso, por exemplo. Você fecha os olhos e faz o seu Pai Nosso. Naquele momento você conectou. Essa é a sua forma de conectar. Às vezes você se conecta fazendo uma yoga, sentando num lugar ali com Deus. Às vezes você se conecta caminhando. Às vezes você se conecta. Eu, por exemplo, falo para você, mas você não vai a lugar nenhum? Vou. Tem dia que eu for lá no Santíssimo, sento lá, fico lá, numa boa. Não tem ninguém falando no meu ouvido. Tá um silêncio danado. Ali eu falo do meu jeito, com o Deus que eu acredito, que eu sinto, com aquele Deus que eu sinto, na verdade, não é o que eu acredito, com o Deus que eu sinto. Não é porque eu tô. Não, porque aqui tá calmo, tá tranquilo, deixa eu ficar aqui. Depois vamos embora para cá. E a gente tem que passar isso para as pessoas. Uma das frases que os alquimistas falam, as frases da última hora é: haverá um tempo que não será necessário ir ao templo para chegar ao Pai. Então isso é muito real para mim. Né? E esse tempo já está chegando. Muitas pessoas estão se acordando para o não dogma. E isso é verdade, você já está percebendo isso nas pessoas. Os mais novos não têm conexão nenhuma com esse tipo de divindade, ou com as divindades que os outros indicam para a gente. Eu estava conversando hoje com esse amigo meu empresário, e ele estava falando, olha, Márcio, eu não sei, as crianças que estão vindo hoje não estão comendo nem carne mais. Aí eu falei, a minha filha tem 8 anos, não come carne. Yasmin fala, não, não vai. Às vezes a gente tenta empurrar um pouquinho, ela não vai. Aí ele estava falando, minha filha também está com 8 anos, largou sozinha, a gente não consegue fazer. A outra, meu sobrinho também ainda está assim. Você pode olhar, as crianças estão vindo diferente. E elas, haverá um tempo que não será necessário ir ao templo para chegar ao Pai. Elas estão trazendo isso já com elas. Olha que belo é isso. Né? E a política tá tentando deixar isso não acontecer. Com as vacinas em criança, com
a pressão na família, com a manipulação ideológica, para não deixar isso acontecer. E elas estão lutando contra isso. Então a gente precisa proteger as crianças também. Muito com relação a isso. Então, os pais chegou perto de vocês, olha, não dê vacina. Se deu, vai dar funchicória para a criança, vai dar funcho, remédio abaixo de funcho. Não dê vacina, não faz coisa não necessária. Se chegar na escola dela e falar assim, ela vai ser obrigada a tomar, eu tiro ela da escola. Eu não vou deixar minha filha. Mas você pode ser caçado, pode ser caçado, eu vou para outro estado, eu já mudei fácil, para ir embora, vou embora daqui, para outro lugar. Mas eu estragar minha filha, estragar a minha família porque eles mandaram, eu não dou conta. Eu não dou conta, entendeu? Você vai ter que fazer porque, não, na minha alma, no meu corpo, no corpo que habita o meu espírito, quem manda sou eu. Mas ele tem que andar correto, o corpo tem que andar correto, né? É, meu corpo não é meu corpo minhas regras, mas meu corpo e meus cuidados. Então, quando há necessidade de passar por um tratamento, alguma coisa, ele vai passar, porque é necessário. Mas não me forçar a fazer alguma coisa que eu discordo plenamente, né? Então, é isso que a gente tem que passar para as pessoas que chegam até a gente, esclarecimento. Eu contei a história do mapa astrológico que o médico falou comigo, você lembra? Eu cheguei a contar essa história quando eu fiz quando eu falei que eu criei o mapa astrológico, mesmo antes de fazer o solar astrológico. Eu vou tentar falar, se eu já falei, vocês me avisam aí, para a gente não perder tanto tempo. Há muitos anos atrás, eu comecei a olhar astrologicamente de forma diferente. E eu acabei idealizando um mapa onde eu olho o passado, o presente e o futuro da pessoa. Eu não falo do passado e não falo um pouco do presente, mas não falo do futuro também. Mas eu sei a energia que você tem do começo, do meio e do fim. Então você tem uma energia para começar, você tem uma energia para fazer aquela coisa acontecer, visualizando o seu futuro, tá? Isso é um mapa muito legal que eu idealizei, é chamado de cruz crística. E eu peguei esse mapa, eu estava estudando num curso lá em São Paulo há muitos anos atrás, isso aí já deve ter quase 30 anos, e eu peguei o mapa e mostrei para um cara que era astrólogo. Inclusive, esse cara fez o meu mapa na época, chamado Djalma. Esse Djalma, para você ter uma ideia, ele é astrólogo de várias celebridades. Uma das celebridades que ele me contou chama-se Roberto Chiniachico, que é aquele escritor famoso. Ele falou assim, eu faço o mapa do Roberto Chiniachico e tal. E a gente no curso junto, e eu mostrei esse mapa para ele. Ele falou assim, cara, você tem que escrever sobre esse mapa, cara. Você tem que fazer um livro sobre esse mapa. Eu deixei quieto. Eu deixei quieto. E isso eu não contei não, né? E eu deixei quieto. E passou algum tempo, eu contato com o Elzo Sato, que é um médico, terapeuta, era médico, ele é obstetra, largou a obstetrícia, largou a clínica, começou a atender só como terapeuta floral, né? E ele trabalhava com o Auramita, ele fazia uns trabalhos legais e tal. E, e ele. Só que ele começava a buscar energias muito longe das pessoas, lá atrás, e falava, você tem que tratar no presente. Você tem uma ideia, aquele telefonezinho de abrir assim, nós dois discutindo, eu falando para ele que eu achava que não deveria ser daquela forma, que tinha que olhar o presente da pessoa e não o passado. E ele jogou o celular no chão, nós brigamos, eu saí lá e deixei lá e fui embora. E ele brigou comigo mesmo, e o médico, né, chegou, me deu aquela porrada, eu falei, caramba do céu, né? E eu saí da sala, fui embora. 2 semanas depois ele me ligou, falou assim, eu preciso de você, porque ele já sabia que eu já era bom para mexer com dor. Na época eu já era muito bom. E ele falou assim, eu preciso de você. Eu falei, pois não, Elzo. Aí eu morava em Suzano, ele falou assim, eu vou ir te fazer uma visita. Posso combinar? Posso ir no sábado de manhã? Posso. Ele apareceu no meu consultório.
E ele falou que ele tinha uma dor no ombro, que ninguém conseguia tirar, e ele toda hora estava levantando para beber água e tudo. Eu percebi que ele estava com excesso de fogo por dentro. Aí eu falei, cara, você está com excesso de fogo. Fui lá, fiz uma sangria nele e já peguei o floral dele, falei, vou equilibrar seus elementos com os seus florais. Ele trabalhava com os florais do sistema Joel. Aí eu fui lá e catei os florais, manipulei para ele, entreguei para ele. 2 dias depois ele falou, cara, eu tô muito melhor. Eu falei, excesso de água, você mesmo não viu que tava aí, né? Mas assim, aí nossa amizade voltou a ter flor outra vez. Voltou de Florida. Aí ele me ligava e tal. Aí ele falou, Márcio, vai ter uma festa na chácara da minha família? Vem cá então e tal. E vem cá pra gente ir pra lá e tal. E eu fui com a minha família pra casa. Não, não, dessa vez eu não fui, não. Dessa vez ele estava sozinho. Ele ia, inclusive nós fomos na chácara assim. Ele ia levar um negócio na chácara e me convidou para ir lá. Mas eu fui para casa dele primeiro. Na casa dele ele me convidou para ir para a chácara, para conhecer a chácara. E eu levei o desenho numa folha grande, o esquema de como é o mapa astrológico. E ele botou em cima da mesa, ele olhava assim, e ele não tirava o olho depois da minha explicação, ele ficou parado assim, olhando. E ele ficou assim, ele chegou a babar em cima do coisa, sabe? Tão impressionado que ele ficou com o mapa. Depois nós embrulhamos, entramos dentro do carro e fomos para a chácara. No caminho da chácara ele não falou nada, assim, durante um bom tempo. De repente ele falou assim para mim, você precisa passar isso para as pessoas precisam dessa leitura. Eu falei assim, Elcio, eu teria que fazer um remédio para isso, né? Mas eu teria que fazer um remédio. Falar não vai adiantar nada. Aí que você se engana. Aí ele me falou uma frase que eu nunca mais esqueci, que é o que eu falo muito para os meus terapeutas. Abertura de consciência também é remédio. Então, assim, eu nunca mais esqueci dessa frase. Abertura de consciência também é remédio. E eu tenho visto isso acontecer tanto, né? Igual a moça que eu falei ontem para ela, quando eu comecei a falar o quadro dela, o quadro da mãe dela, né? E que ela trata da mãe dela porque ela sente culpa pela mãe dela, da mãe ter cuidado dela, se sente culpada com isso. Ela não tem esse direito de fazer isso com ela. Você não tem direito de se sentir culpada pela sua mãe, né? Você não tem direito de fazer isso com você. E isso é o pior de tudo. Eu não quero tratar sua mãe, eu preciso tratar você. Sua mãe não. Sua mãe já escolheu o caminho dela. Eu preciso tratar você. Ela me deu uma resposta depois de agradecimento pelos esclarecimentos, pelas carcadas bem dadas no lugar, na hora certa, sabe? Que eu vi que ela mudou, que ela mudou a energia dela. Ela falou assim, eu não vou cair mais nessa, então. Então, assim, abertura de consciência é remédio. Você deu o floral, abre a consciência da pessoa, sem manipulação, sem nada. Por isso que é bom estudar para entender o que faz, né? Eu tenho algumas coisas que eu levo muito a sério, né? Eu falo, olha, onde se ganha o pão não se come a carne, isso como é que se fala, uma premissa minha, então eu ensino muito para meus terapeutas, né? E para meus terapeutas também, onde se ganha o pão não se come a carne, né? Aqui, segundo, abertura de consciência também é remédio. Entendeu? Terceiro, nunca fica abaixo do seu cliente, porque se você ficar abaixo do seu cliente, ele vai acabar te atendendo. Você tem que ficar acima dele. Quem está dominando a técnica ali é você. Se ele começar a se arrogar para cima de você, você coloca ele no lugar dele. Porque você tem um sistema, você tem uns florais que ele não tem. É você que vai dar para ele. Tá? E toma cuidado para não abrir a sua vida particular para eles, porque eles começam a entrar na sua vida também. Né? Então, não comente nada da sua vida, porque sempre se você comenta demais, você fica na mão deles. Então, ouça mais, conversa mais, orienta mais, entendeu? E pronto, passa para o próximo nível. Tudo bem? Está sendo claro? Se
tiver alguma coisa errada, vocês me falam. Se vocês achar alguma coisa que não está batendo, vocês me falam, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês agora. Márcio, Oi. só um comentário aqui sobre a questão do uso dos sublimes, né? Eu acho que eu devo ao pós-início do uso dele, que assim, eu atualmente eu não estou entrando em conversas, em questões que não vão me agregar valor. Não fico próximo de pessoas também que ficam reclamando da vida toda, de serviço, de tudo. Eu saio e vou fazer outra coisa Você que seja mais percebeu? produtiva para mim. Tô sim, cara. Eu batia muito de frente antes com as pessoas. E você viu Eu não também que concordava. você não fica parado quando tem uma coisa para fazer, você vai lá e já pega e faz? Não, eu pego e faço. A proatividade está assim, só de forma ascendente. Você não tem como parar. Você tá aqui, de repente você fala, olha, eu deixei o negócio lá embaixo. Você me levanta e vai lá buscar. É. Assim, E aí, e e outra realmente, coisa, sem ansiedade, Marcelo. sim, sim, com calma. Sem ansiedade. É. E assim, e sem agredir a outra pessoa, porque antes eu começava a discutir e às vezes a conversa ia para um plano que não era legal. Agora sim, eu saio, vou fazer minhas coisas, não E a fico no sensação, e a local, não fico no sensação, ambiente. e a sensação de segurança e de poder que a gente tem. Sim, 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 Você percebeu? sim, Quando você chega, tem certas pessoas que você chegava, você falava, ficava meio. Agora você chega com um poder, com uma força, parece que seu corpo está até contraído, assim. Mas você está bem. sim, literalmente. É diferente mesmo, ele é diferente mesmo. Ele é diferente, ele vem para. Se você você não procrastina mais, você não procrastina com ele. Você não E, consegue assim, procrastinar. e enquanto tá todo mundo reclamando, você tá pensando em projeto, em coisas que você tem que fazer. Sabe, eu tenho que fazer isso, vou fazer aquilo outro, e já programando seu dia, sua semana. E aí, é assim, e eu não sinto bem ficar próximo de pessoas que ficam assim, nossa, tá ruim, tá Não, não sei o quê. Não, eu não sinto bem ficar perto você não dessas está mais pessoas. É nessa por isso, vibe, a por sua isso que eu vibração é saio. outra. Sua Eu vibração saio é e outra. vou pensar outras coisas. Então, acho que assim, os sublimes estão dando uma, como diz outro, uma impulsionada imensa, assim. Imensa. E é interessante que você está no primeiro vídeo só, né? Eu já tô terminando o segundo. Mas você tomando então, 10, 20 gotas por dia, ó. Não, 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 a Luciana me passou 8 gotas 4 vezes ao dia. 8 gotas. 32 gotas. Tá. Não era 8 duas gotas, não? É 8 Não, duas, não. toma 8 duas 8, gotas, depois não, 8 o gotas. terceiro é 12 de manhã e 12 à noite. Não, ela me passou, acho que foram todos 8 gotas 4 vezes ao dia. Mas ela que te come. Mas pode fazer assim, mas você pode fazer o seguinte, você toma 8 de manhã e 8 à noite para durar mais, e depois você toma outro, só 12 de manhã e 12 à noite. Beleza. Era 8 gotas 3 vezes ao dia, Ah, né? E depois é 12 de manhã e 12 à noite. Daria menos 24 gotas por dia. Doutor Márcio, Oi? aham. eu já estou também no segundo vírus e estou tomando 3 vezes ao dia, 8 gotas. Isso, é. E está sendo maravilhoso. Diferente, não é? Nossa, eu estou até me estranhando, É. de tão calmo, de tão sereno. E te dá um, e te dá, e te dá um sentido de sereno mesmo, assim, muito legal. Aquela coisa De do, paz, né? aquela É coisa de paz. de você chegar, por exemplo, é, como você tinha, né? É uma autoridade, você não tem mais isso, você está igual, está para cima, pronto, você chega, você não consegue mais ver esse nível de. Você não consegue. Na verdade é o seguinte, você não consegue mais se ver pequeno. Não É. tem jeito. Não tem como. Depois que você toma os, os, os sublimes, não tem como você se ver pequeno. Você começa, epa, peraí, tá diferente. Agora, é Pois é. empoderamento que se fala. Olha, ontem, Marcelo, desculpa, viu, de ter... não, não, mas foi bom, Tem problema complementou. não, João Antônio. Os meus Tranquilo. chegaram ontem aqui, tô Ontem. ansiosa. Você não começou a tomar ainda? Não, chegaram ontem aqui em Bebedouro. Não, Mas eu tenho que passar pelos vitais, né? Tá. Mas já tá aqui. Então, os vitais, então já. Então, tomou um vidro de vital, você já toma ele.
Tá. Você vai ver a diferença que vai dar. Não Olha, vejo a pra hora. você ter uma ideia, eu precisava de fazer uma mala para o aparelho, por causa de viagem que a gente vai fazer, e eu precisava de conversar com o empresário lá também. E eu precisava de ir na faculdade também, coisa que eu jamais faria assim. Quando foi ontem de tarde, eu falei, nossa, eu tenho que ir lá. Então eu vou lá conversar com o Wagner, preciso fazer uma reunião com o Wagner, porque ele produz aparelhos lá, né? Meu aparelho foi feito lá, eu preciso fazer uma embalagem para ele, porque ele... Aí ele entrei em contato com ele na hora, ele falou, mas pode vir para cá que eu vou fazer sim, rapidinho para você, tranquilo. Então tá bom. Então eu vou marcar para me ir. Aí depois liguei, aí eu falei, não, peraí, mas eu tenho que ir lá na faculdade, lá também, ver a ativação daquele projeto meu lá na faculdade, fax lá em Uberaba. Cara, isso foi de tardezinha, quando chegou de tardezinha, eu já liguei pro Wagner, ele falou, não, se você quiser vir, tá tranquilo. Aí mandei mensagem, eu tô indo amanhã. Já cheguei em casa, falei, amanhã cedo eu tô indo para Uberaba. Cheguei em Uberaba, rapaz, já fui lá na fábrica, ele não estava, já entreguei para lá, eu deixei o aparelho para lá, depois a gente encontra, liguei para ele, falei, não estou aí, mas eu tô em casa e eu vou levar as crianças para a escola. E você falou, não, vamos marcar um almoço então. Aí marcamos um almoço, fizemos ali uma reunião ali, numa churrascaria lá no Zebu, lá, onde é o parque, dentro tem um restaurante muito bom lá. Aí fomos pro restaurante, ficamos lá até 2 horas. Mas antes de eu ir para lá ainda, eu falei, não, a gente encontra lá então, deixa eu ir, porque eu vou lá na faculdade. Já fui direto para a faculdade, já fui para o conselho de ética, já fui conversar com as pessoas. Os caras falaram assim, olha, não está todo o grupo aqui, mas eu vou te passar o e-mail que você vai escrever para mim, eu vou te ajudar nisso aqui, assim. E já foi tudo rápido, assim, sabe? E depois já fui, quer dizer, tudo assim, legal. Né? Eu falei, caramba, e vim embora, ainda cheguei aqui, ainda fui buscar a menina na escola ainda, 5 horas. 5 horas já estava, cheguei aqui 6 e pouco, 5 e pouco, 5h40, quase 6 horas já. E assim, coisa do floral. Ele é porreta mesmo, assim, ele é. E é engraçado, cara, ele ativa uma autoridade em você assim, fora de série. Né? Porque é a autoridade que Deus te deu. Né? Não é nada além disso, é a sua autoridade natural. É isso que está sendo foda nesse floral. Ele te dá a autoridade natural que Deus te deu. Ele não inventa mais nada para você. Você chega e fala assim, chega de ser milindre, chega de ser um merdinha, chega de ser um nada, chega de ser diferente, achar que as pessoas podem te dominar. É ruim isso acontecer. Não acontece. Você não fica arrogante, você percebe que isso não tem nada a ver com arrogância. Você fica seguro na sua persona. Entendeu? Você sabe quem você é. Então o que tiver que falar, você fala de forma tranquila. Se você tiver que tomar uma decisão, você toma a decisão de forma tranquila, porque você sabe quem é a sua persona. Você não é mais aquela coisinha de fica choramingando, achando que é vítima do mundo. Isso não existe para quem toma sobrinho, isso acaba. Acaba e acaba, eu estou percebendo isso muito rápido, acaba. Não teve um que colocou lá, eu continuo. Não tem como colocar. Não tem como colocar. Não tem como. Márcio, Oi, só me lembra que o último vidrinho eu vou tomar toma 12 gotas de manhã e 12 à noite. 12. É. Ah, não, tá. Porque a Luciana tinha colocado mesmo. 8 gotas nos 3. 4 vezes ao dia. Tá vendo o meu aí, não? Tô. Tá vendo aqui, ó. Beleza, então. Então 12 de manhã e 12 à noite. É. Tá joia. Obrigado. Legal? Vamos lá, nós atrás. Doutor Márcio, Fala. para mim também aconteceu, sabe o quê? Eu estava com uma mania assim, para que fazer novos cursos? Para que ficar investindo? Para que tentar inovar também as práticas nessa idade que você já está, né? Eu estava bem assim. Até um dia eu comentei com a Lu, antes dos sublimes, né? E isso daí mudou totalmente. Claro, agora é o seu eu verdadeiro. Então, Agora foi não é a muito bom. crença, não é a crença te proibir, porque era uma crença. Sim, Era uma crença. o próprio Paulo Alfredo me corrigia muito nisso, sabe? Não dissolveu a crença? Total. Não. É um floral que dissolve crença. É um floral que dissolve crença. Vamos É. lá. Vamos lá, então. Então, o que acontece? Você está vendo a página inteira aí?
Sim, dá para ver sim. Tá, tá. Então tá vendo o mouse também, né? Dá. Então, o que que acontece? Quando você analisar um paciente, você vai ver, a gente criou uma escala de números, tá? Esse número vai de 1 a 10, tá? Então, acima de 9, o paciente, você pode manter ele em equilíbrio. Se ele passa de 10, ele vai passar para o excesso, tá? Se ele passa para o excesso, aí você tem que trabalhar os eixos. Agora, se ele pega excesso ao quadrado, quando você não tem mais como trazer essa pessoa para baixo, é muito difícil trazer, você não consegue trazer. Aí você, por exemplo, se tiver com excesso do excesso de fogo, você vai ter que olhar o comportamento dela, as reações dela, e depois disso você vai ter que bater com o que você analisou ali com o pêndulo. Então, se ela estiver lá no excesso do excesso, aí você tem que dar o mesmo elemento para ela explodir e passar para a escala de cima. Já viu quando eu ensino nos florais essenciais, uma criança que se você não consegue parar ela, que ela é impossível, e que ela deixa a casa inteira desesperada, que você não sabe o que fazer, se você der umas gotinhas de arruda para ela, na hora ela fica quieta, porque você deu excesso para ela. Se você desse calmante, ela te batia na cara, ela sobe na parede. Então, porque ela não consegue mais voltar para trás. Imagina dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Ela começa lá no dó outra vez, no sustenido. Ela passa para uma outra, para um andar acima e começa tudo de novo, entendeu? Então, assim, quando tiver em excesso do excesso, é raro acontecer, mas acontece, tá? Agora, excesso você vai encontrar bastante, principalmente excesso de ar, tá? Excesso de ar você encontra bastante. Quando está em excesso de ar, a pessoa está agitadíssima, cabeça 1000 por hora, né? Então, essas pessoas têm tendência a ter problema de estômago também. Todas as pessoas que você encontrar que tem problema de estômago, ela tem a mente acelerada, tá? Muito acelerada. Aí você precisa equilibrar o elemento dentro dela, tá? E se ela tiver com muita água, por exemplo, ela vai estampar, chorar, né? Vai ser uma chorona de mão cheia. É terra, não acredita muito em coisa, é dureza, é cri-cri, gosta de controlar, não gosta de perder o controle, não gosta de estar na mão de ninguém. Apesar de que a resposta no elemento terra funciona bem. Os florais atuam muito bem nas pessoas do elemento terra, mas são mais complicados. Complicados dos elementos terra para atender. Os virginianos são bem mais complicados. Capricórnio aceita mais, o touro aceita mais, mas os virginianos são mais difíceis um pouco para se tratar, tá bom? E o elemento fogo, que é o ariano, que é o sagitário, que é o leão, são tão tranquilo para tratar também. Mas eles têm excesso de fogo? Não, não é porque ele é o signo de leão, ele tem excesso de fogo, não tem nada a ver. Tá? Ele pode ser o signo de leão, sagitário e Áries e não ter fogo, tá com ele baixo de elemento fogo, tá? Então, assim, quando você olha no mapa dela para descobrir qual signo, ou quer saber qual signo que ela é só um parâmetro para você ter uma ideia. Isso não quer dizer que você trabalhe. Possivelmente, nós vamos trabalhar com os florais astrológicos esses elementos na astrologia. E eu acho que aí vai ser uma coisa. Puta merda, você não tem noção do que vai ser. Se o sublime tá assim, você imagina o astrológico. Como é que vai ser? Você vai trabalhar com os minerais da pessoa, você vai trabalhar com os 4 elementos da astrologia dela. Tá? Imagina como é que vai ser essa pessoa. Depois que ela passar por essenciais, vitais, sublime, depois entra no astrológico, pegando os planetas, né? Saturno, Chumbo, Mercúrio, Marte, entendeu? Então depois pegar, colocar esses minerais dentro dela e depois trabalhar com os elementos ar da astrologia dentro dela, elemento fogo, elemento terra, elemento ar. Imagina como é que essa pessoa não vai estar em correlação ao universo em que ela vive. Vai estar perfeita. Vai estar perfeita. Senhor, Oi. Só ver se eu entendi. Se a pessoa tem um excesso de ar, por exemplo, e os outros elementos está em baixa, por exemplo, está lá 4, 5, eu vou dar os 4 elementos, inclusive o ar também, para ele passar para esse outro nível? Não, você não dá o ar. Isso é só quando você captar que tem um ar muito em excesso. Excesso ao quadrado, você vai ver. Só excesso ao quadrado que eu dou
o mesmo Não, elemento. o excesso ao quadrado também você não. Ah, não, só em excesso ao quadrado que você daria, tá? Aí que ele Mas, passa para outro nível. fácil, Você falou. mas não é fácil encontrar. Por quê? Tem que tomar muito cuidado, porque você tem que ver o comportamento da pessoa, como é que tá também. Entendi. Entendeu? Como é que tá também. Então, assim, é bem raro encontrar. Eu já encontrei, mas são poucos. Agora, excesso você encontra muito. Aí, excesso você dá os que estão faltando. Mas, Entendi. às vezes tem pessoas que estão em excesso de ar, por exemplo, mas só está com falta de fogo. Né? Aí você dá o elemento fogo e coloca menos gotas do ar e da terra para ele, para puxar o eixo para trás. Entendeu? Na dúvida, você dá só o elemento fogo e coloca uma, duas gotinhas do centro, por exemplo. Entendeu? Ontem você falou do quando a gente tiver em dúvida do que dá, qual elemento dá o centro. E a pessoa volta uns 3 dias depois. Aí a gente dá esse centro, a gente pinga embaixo da língua dele ou a gente coloca no vidrinho de 30 ml? Não, de 30 ml. Ah, tá. Ele vai tomando o centro. Vai tomando centro. Tá? Os florais vitais, o paciente não coloca a mão. É só você. Não, sim. Entendeu? Mas Se colocar a essência pura também não. Você não, pode, na hora, querer ir lá e colocar a essência pura na sua boca, não tem problema. Mas do paciente, você não precisa fazer isso, não. tá. E quando ele retorna, a gente faz o equilíbrio dos Analisa. elementos no mesmo vidrinho que a gente colocou o centro? Ou não? Tem que fazer em outro? Não, tem que fazer. Espera ele tomar primeiro. É ideal, às vezes, você dá o tempo de ele tomar o vidro inteiro. Entendeu? Agora, eu não sei se você tem. Agora, estou com pressa para tratar esse paciente, você manda ele voltar com 3, 4 dias, e naquele mesmo vidro dele você coloca as outras essências. Ah, entendi. Você pode fazer isso. Ou pode fazer um outro vidro, fica tudo a seu critério. Tá, Entendeu? Bacana. Se ele paga os florais, vou lá e faço em outro vidro e passo o floral para ele. Entendeu? Vamos lá aqui. Então vamos lá. Vocês estão vendo aqui, por exemplo, aqui nós estamos com 5 de água, 5 de. Aí eu fiz análise aqui, tá vendo? Eu fiz análise aqui. Na hora que eu botei o testemunho, eu fui analisar, o pêndulo me deu esse sinal aqui. Quando o pêndulo me deu esse sinal aqui, dos quatro elementos, está tudo com 5. O que eu faço nesse quadro aqui? Qual é a sugestão de vocês? Acho que tem que dar um pouquinho mais de cada elemento, não? Aí você pega aí você vai pega um vidrinho do preparado, que é o mesmo preparado dos florais básicos, né? Florais essenciais. Aí você coloca lá 3 gotinhas. Não precisa colocar em 5 gotas para inteirar 10, não, tá? É 3 gotinhas de água, 3 gotinhas de fogo, 3 gotinhas de terra e 3 gotinhas de ar. Se quiser, você coloca mais uma gota do centro. Esse centro é sempre opcional, tá? Eu gosto de colocar, tá? Então eu coloco 3 gotas de cada e coloco uma gotinha do centro. Entendeu? É sempre opcional, mas eu gosto de fazer assim, tá? Funciona muito bem. Aí você pede para ele tomar 4 vezes ao dia no horário normal. Antes do café, antes do almoço, antes da janta e na hora que for para a cama. Sempre com a boca limpa. Tudo bem? Jóia. Aí, nesse caso, não faz o essencial junto? Faz separado? Pode fazer. Você pode fazer só os vitais, num vidro só, e nem dar o essencial para ele. Porque como ele já tomou muito essencial, você não tem necessidade de mandar ele para o jardim. Você pode mandar e pode colocar no mesmo vidro que ele foi no jardim. Não tem problema. Ou você pode dar só já direto os florais vitais para ele. Nem precisa mandar ele no jardim. Você pega ali, coloca 5 gotas de cada essência no vidro e já dá para ele. Entendeu? É sempre opcional. Assim. Eu, por exemplo, dependendo do quadro, na maioria das vezes eu não mando mais no jardim. Eu só mando no jardim, por exemplo, quando está muito tempo sem tomar o floral essencial. Aí eu falando, já que está muito tempo que você não toma, vai lá no jardim e eu vou tirar e vou completar. Mas ela já fez um tratamento essencial bem completo antes. Entendeu? Aí eu fico tranquilo. Agora, se eu cheguei aqui, eu estou num consultório, chega uma pessoa que nunca tomou floral,
Por exemplo, de vez em quando aparece uma pessoa que, nós estamos indo de Belo Horizonte para você me fazer um atendimento. Isso tem muito, comigo acontece muito isso. Pô, vou fazer 5, 6 horas de viagem, vou dar só o essencial para ele, não, porque não sei que ele não vai voltar tão cedo. Eu já mando ele tirar o essencial, já coloco os vitais e mando embora. Entendeu? Doutor Márcio. E a gente pode fazer para a gente mesmo Ué, os vitais? você não faz comida para você? Mas a energia não. Manda ver. Não se preocupe. Tá? Agora é legal, às vezes, Eliane, você de vez em quando pedir para um amigo seu, um terapeuta, fazer para você. Você sabe por quê? Porque a gente mascara. Mas de repente você está lá assim um dia, fala, nossa, acho que eu estou sem terra, as coisas não estão andando, estou com dor na perna. Você vai lá e prepara um elemento terra para você. Você faz a sua análise se quiser fazer, ou você vai lá e prepara um elemento terra, ou prepara um elemento fogo, ou prepara os 4 elementos para você. Isso é qualquer hora que você quiser. Entendeu? Porque é o seu alimento ali, é seu. Entendeu? Agora, de vez em quando é bom ir na casa dos outros comer uma comida nova, né? Um restaurante novo. Então você pede um terapeuta, escuta, você dá uma olhada no meu elemento. O Marcelo, quando chega aqui em Araxá, ele fala, Márcio, você olha os meus elementos. Eu falei, tá bom. Vem cá. Quando não é a luz. E às vezes estou no consultório, tem até uma foto minha numa gravação que eu fiz aqui, a Ana está sentada na minha mesa. Aquele dia a Ana estava fazendo meus elementos. A Ana levou um susto, falei, não, senta aí e vê meus elementos. Sabe, vai ver direitinho. Aí eu sento, ela faz os meus elementos, eu preparo o floral, ela mesmo prepara, eu tomo os florais. Entendeu? Pode. É muito bom que você peça um outro terapeuta para estar te olhando. E outra coisa, é muito bom também, Eliane, a gente fazer tratamento com outro terapeuta. Sabe? Às vezes um terapeuta ele tem uma abordagem que pode te ajudar. Entendeu? E vira e mexe, é legal você se colocar na mão de um outro terapeuta para ele fazer uma análise de você. Às vezes conhecido, não conhecido. Isso não é eu que falo só, não. Se você se inscrever no SINT, que é o Sindicato dos Terapeutas de São Paulo, uma das regras lá é que a cada 3 meses você tem que passar por um terapeuta, tratamento com um terapeuta. Entendeu? Então você tem uma ideia que não é errado você ser consultado por um outro terapeuta. Entendeu? Porque na verdade a gente também está em busca, né? Verdade, obrigada. Tá? Ô, Márcio, Oi. quando a gente vai fazer o nosso, a gente coloca o dedo, coloca o nome, ou tanto faz? Mesma coisa. Mesma coisa. Pega o testemunho, entra no seu campo, pede ali para que, né, as energias de luz te iluminem para que você faça uma boa leitura do seu próprio campo e manda ver. Mesma coisa. Às vezes você nem precisa do mapa. Eu, por exemplo, eu tenho um mapa, eu pego a sua mão e faço, em cima da sua mão. Mas, na verdade, eu tenho o desenho na sua mão já, mental, entendeu? Eu sei onde está o 5, sei o 4. Então, quando a pessoa vê eu fazendo na mão, fica tudo pensando, o que ele está fazendo? Nada, porque eu peguei essa mesma tabela aqui, nessa mesma tabela, e eu imagino ela na mão da pessoa, entendeu? Como se fosse a mão da pessoa. Então, eu sei onde está o 5, o 6, então eu sei onde está o 7, ali eu sei. Então, pelo alinhamento do coisa, eu sei qual o número que é. Entendeu? Então, isso é uma adaptação, um ajuste, né? Tá Doutor Márcio. Oi. Interrompi, desculpa. Não, vamos falar. O blend a gente faz é o mesmo, é a mesma quantidade. Mesma quantidade. Pode falar, Marcelo? Não é só um comentário que eu achei o pêndulo muito doido. Hoje eu estava lá no hospital treinando a minha mão e a distância e tal, aí o negócio começou a balançar, eu comecei a falar, jogar sim, a hora que começou a girar, aí eu condicionei, né, o horário, né, ele começou o horário, aí depois eu falei assim, vou testar esse negócio. Falei, não é que o bichinho começou a rodar para o outro lado? Achei muito doido, muito doido. Eu aprendi radiestesia, eu nunca fiz curso de radiestesia, eu já era pequeno, eu tinha visto um cara procurar água
com forquilha, já comecei a fazer forquilha quando era pequenininho. Então, assim, mexer com forquilha para achar água, tinha aqueles dois araminhos do UOL que eles falam, eu já usava aquilo. Aí depois que eu fui conhecer o aramita, e depois que eu fui conhecer o pêndulo. Então, assim, eu nunca fiz um curso de radiestesia. Ah, boa noite. Olha lá. Já boa noite. Então, mas eu nunca fiz, eu realmente nunca fiz. E eu me identifico demais com a radiestesia. Demais com a radiestesia. É muito legal. É muito legal. Agora você dá uma olhada aqui, você já mudou, olha. Nós temos 5, 9, 9 e 5, tá vendo? O que que a gente faria aqui nessa. O que que você sugeriria que a gente fizesse aqui? Daria água e terra, Só. para tentar equilibrar. Né? Somente isso, água e terra. Tá? Somente isso. Aí quando ele voltasse da próxima vez, estaria equilibrado, você daria só o centro para ele tomar. Ia lá, colocaria 8 gotinhas do centro para ele, de 4 a 16 gotas, mas normalmente eu uso 8 gotas no máximo do centro para ele, de 8 a 12 gotas no máximo. Não passo disso não, do centro, para ficar um centro bem forte. Entendeu? E agora, nesse quadro, como é que a gente faria? O ar é só excesso ou excesso ao quadrado? Porque tá com imagens. Ah, Nossa, tá, mas você está aí? Vou tá. colocar aqui. Agora sabe. É porque o bom daqui é porque eu fico olhando direto para vocês. Aí eu olho para a câmera, tá em cima. Aham. Aí eu não fico olhando para cá e a câmera pegando aqui, sabe? Então, Daria todos, né, doutor Márcio? não, aqui que a gente faria aqui. Deixa eu ver, não tô vendo. Se ele está com excesso aqui, tá vendo o mouse, né? Ah, sim, agora vi. Tá, se ele tá dando para ver o mouse, tá, né? Tá. Se ele está com excesso aqui, tá? Você não pode dar mais esse aqui para ele. Não pode dar. Eu não tinha visto que aí era excesso. Aí você vai dar a água, fogo e terra. E não precisa mudar a quantidade de gota. Por exemplo, se aqui tem 6, aí eu vou colocar 4 gotas aqui, vou colocar 6 gotas aqui, porque aqui tem menos, 5. Não, não precisa. Dá 3 gotinhas daqui, 3 gotinhas daqui, 3 gotinhas daqui. Tá entendendo? Tá. 3 a 4 gotas é uma ótima. Não tem necessidade de passar disso. Quando você quer dar uma bomba que é muito rápido, você coloca 5 gotas de cada. Né? Mas normalmente de 3 a 5 gotas, tá bom? E aí daria esses 3 aqui. Quando ele voltasse, eu conferiria como é que estava o elemento, né? E daria o centro. Ou eu posso também dar esses 3 elementos aqui e colocar 1 ou 2 gotinhas do centro aqui. Até 3 gotinhas você pode colocar. Entendeu? Por quê? Porque vai puxar para trás aqui e ele vai manter essa bolinha no centro. Tá? Mas se você de repente der só esses 3 aqui, tá de bom tamanho também. Entendeu? Então você percebeu que não tem muito preocupação com o erro, porque você tem um centro que te corrige no momento que você quiser. Se você colocar o centro, ele vai corrigir, e se nesse caso você não colocar o centro, mas colocar os 3 que estão faltando, está de bom tamanho, o tratamento está sendo legal. Entendeu? Agora, e aqui, por exemplo, olha, 5, 5, 9, 9. O que a gente faria aqui? Ar e fogo. Ar e fogo só. É bem prático, né? Assim, não tem segredo, é só equilibrar o que está faltando. A gente fala equilibrar eixo. Equilibrou o eixo, beleza. Entendeu? Basta treinar bastante Eu achei essa tabela muito legal, essa tabela ficou muito bem feita, né? Essa tabela, foi eu que bolei essa tabela, tá? Então, assim, ficou muito bem feito. Essa que está do lado aqui, não sei se vocês estão vendo aqui, né? O que está do lado aqui, ela teria que começar do 1 aqui, porque seria... O que eu faço aqui? Quando eu quero usar esse tipo aqui,
eu coloco a pessoa encostada na parede e já mentalizo uma linha de reta nela e vou usando o aurameter, né? Aquele aurameter que você leva assim, sabe? Que eu mostrei para vocês já. Aí de longe eu vou chegando perto da pessoa, falar água, 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 água. Aí quando ele dá mais ou menos aqui, por exemplo, se daqui, aqui vai até 10, aqui dá 7. Entendeu? Aqui no meio dá 5, entendeu? Então é uma maneira de eu olhar o elemento através do aurameter. O aurameter ele tem uma vantagem, até eu falo vantagem até financeira, porque as pessoas quando vê o aurameter funcionando, as pessoas também ficam todas empolgadas, né? E isso chama atenção. E aí você dentro daqueles treinamentos de você É esse aqui. isso. Se você vê aquele treinamento lado direito, lado esquerdo, aí vê cada chakra, a pessoa fica mais doida ainda, porque ela começa a entender, nossa, você está medindo o meu chakra, né? Porque muita gente ouve falar, mas nunca ouviu ver isso. Quando eles veem isso, eu lembro, quando eu vi a primeira vez, eu fiquei numa empolgação fora de série. Eu fiquei doido para terminar o floral, para tomar. E foi uma amiga minha que me ensinou isso há muitos anos atrás, né? Ela chamada Maíra de Oliveira, né? Ela é uma terapeuta que trabalha muito pouco hoje, era da área de educação, mas ela parou uma vez e deu um curso bioenergético. Ela ensinava usar o aurameter, né? O Tomás, Mas eu já usava o pêndulo, já era tranquilo. o Tomás, Oi. se eu for mandar vídeo tanto do uso do pêndulo como desse outro instrumento, Eu vou tentar fazer. Eu acho que eu devo ter alguma coisa. É meio complicado para fazer, porque como é pequenininho, você não consegue visualizar direito. Mas há pouco tempo foi gravado um vídeo assim, tá? Mas eu acho que a gente pode ajustar assim uma hora. Eu vou ver se eu consigo gravar e mostrar para você. Vou ver porque se eu... até agora eu não entendi. Eu já vejo o senhor falando, já entendi agora essa coisa do equilíbrio, mas o pêndulo no uso aqui Ah, não, o pêndulo a gente vai, igual eu mostrei ontem, amanhã a gente vai marcar uma aula para a gente trabalhar só com o pêndulo em cima da tabela aqui, beleza? Uhum. E aí aprende direitinho. Se você já conseguiu, você já trabalha com pêndulo? Não, mas eu já fiz já fiz o que você pediu, botar o sim ou não, isso já aconteceu. Não, então se já aconteceu, você já está com tudo na mão, então. Porque tem gente que demora uns 15 dias para começar a rodar o pêndulo. Entendeu? Então, assim, já está tudo fácil, não tem nada tranquilo. O que você precisa ver é só uma prática mesmo. Então, a primeira prática que você vê, mas aí sim, eu pensei que você estava querendo que eu mostrasse sobre o aurameter para vocês. Esse também eu comprei, assisti um vídeo, já testei, mas fiquei um pouco insegura, porque eu achei tão emocionante aquilo acontecendo que eu fiquei meio paralisada. O legal é isso, o legal é você começar a conversar com ele, né? E no curso o que você viu que é o curso essencial, onde eu ensino os chakras, todos os chakras, direitinho, a leitura deles, aí você começa a aprender também, treina sem se preocupar. Às vezes você fazendo uma imagem na parede, tá? Da pessoa, imaginando a imagem da pessoa na parede, mentalizando a pessoa, você consegue ver através do aurameter o campo vibratório dela. Você acredita nisso? E outra coisa, isso eu não aprendi no esoterismo, eu aprendi isso na programação neurolinguística, você acredita? Então você mentaliza o corpo da pessoa na parede. Você pode até fazer uma imagem normal na parede representando uma pessoa. Você mentaliza a pessoa encostada ali e você começa a mensurar os chakras dela, né? E como é que eu aprendi isso? Em programação neurolinguística, eles ensinaram, o cara ensinou a gente na época, isso faz muitos anos, 20 anos. Não sei nem se foi ele, se foi ideia minha, acho que foi ele. Você passa a mão e sente o chakra da pessoa aqui e bota a pessoa em outra sala. Aí você imagina ela nessa sala de cá. Você imagina ela na sua frente, mas bota ela lá em outra sala. E bota outra pessoa com ela lá. Então, quando você coloca a mão assim, a outra pessoa lá vai lá e coloca a mão e sabe onde você está colocando a mão nela. Em outra sala. Ele fala, ele tá botando a mão no chakra da base. A distância, né? Tô sentindo a mão dele no chakra da base. Tô sentindo uma chakra coronária. E você está na parede no chakra coronário.
Pega a pessoa lá na outra sala. Isso é com programação neurolinguística, quer dizer, não é uma coisa nem esotérica. Quer dizer, é uma coisa prática, que a mente faz e existe. Entendeu? Então é muito legal. Vamos lá então aqui. Nesse caso aqui, você dá só o elemento que está faltando, tá vendo? Só o elemento que está faltando, tá? Amanhã eu vou ensinar para vocês, vou mostrar quando às vezes o pêndulo você está aqui, você coloca o dedo um dedo seu no elemento fogo. Vou mostrar amanhã. Aí você fica mentalizando fogo, 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 fogo para o pêndulo. E o pêndulo começa a fazer esse movimento. Tá vendo o mouse aí? Às vezes, quando ele está vendo a setinha aqui, minha, ele faz esse movimento, ele está lá no 8. De repente, quando está no 8, 8, ele vem no 8. Como você já tem a tendência que vai mudar para o elemento terra, antes de você pensar que você vai mudar, o pêndulo já começa a buscar o elemento terra. Você entendeu? Então você tem que gravar isso rápido, porque se bobear, quando fogo, 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 que ele parou aqui, quando você vai falar no terra, ele já começa a procurar o terra. Ele já sai do fogo e começa a procurar o terra. Ele acha o terra, 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 terra. Se você ficar terra, 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 insistindo num lugar só, você pensou no ar, antes de você pensar no ar, ele já está saindo. Porque já sabe que daqui a alguns segundos você vai falar o elemento ar. A sua energia vai na frente. Tá? Aí as pessoas ficam meio perdidas nisso. Então tem que tomar muito cuidado, porque ele analisa ali e de repente ele já começa a mudar de posição. Tá entendendo? Então treinar é muito legal. Tá? Se tiver dificuldade de ter alguém para treinar, pede as pessoas para escrever o nome em lápis, várias pessoas escrevendo, e coloca aí e começa a analisar ela à distância. Só com o pêndulo, né? Já começa a aprender. Ô, doutor, eu fiz aqui, aí deu o fogo 5, meu. Os outros elementos 8 e 9. E é exatamente isso que eu estou sentindo. Baixa de fogo. Então, baixa de fogo. Cansada, sem vitalidade, pouca Totalmente. energia. Se bobear, se tiver com falta de fogo, o cabelo está caindo, pode estar caindo. Muito. Dificuldade para levantar de manhã. Para levantar de manhã é batata. E deu certinho. Deu realmente fogo baixo. Ué. Aí o que você faz? Faz um floral do elemento fogo para você e taca 8 a 10 gotas para você de manhã, às 7 horas da manhã. Entendeu? Tá. Eu peço desculpa a você de ter atrasado, tá atrasando o kit de vocês um pouco, mas eles vai bem arredondinho para vocês, acho que até final de semana eles já estão chegando aí para vocês. Para mim até foi bom, porque eu já pedi moende, protetor de chakra, já fiz um pacotão. Mas o kit, ele está incluso no curso, né? Sim, sim. O kit está incluso no curso. Inclusive, acho que o Churumã também está incluso no curso. Eu não sei como é que estava incluso. Acho que está incluso no curso também, Churumã. Igual eu falei, vocês deram a maior sorte do mundo, que a Lu errou o valor, eu deixei quieto depois. Vocês deram a maior sorte do mundo, não vai ter mais essa, nunca mais. Porque ele tem que ser para cima, não é para baixo. Né? Mas é porque tinha que ser, então eu entendo isso também. Igual eu te falei, eu não tenho mais pânico com relação a isso. Você está entendendo? Eu não tenho mais pânico com relação a isso, nenhum pânico. O Márcio? Oi? Ontem a gente ficou treinando o pêndulo, sim e não. Quando a gente faz aqui no testemunho, o meu, por exemplo, está rodando. Ele teria que ir para frente e para trás? É esse treino que não, eu tenho que fazer para ele? Você coloca ele e pede para reconhecer o testemunho. Você fala o nome da pessoa, né? E confere o testemunho. Você encosta o pêndulo onde a pessoa escreveu ali, onde ele colocou alguma coisa. Ele rodou sentido horário, já reconheceu. Que aí significa que ele já está em movimento. Mesmo se ele dá assim só para frente assim, ele já reconheceu, entendeu? Então, aí depois que ele reconhece, eu faço o que com ele? Bota ele aonde? Não, aí isso que eu vou ensinar amanhã. Você coloca, você coloca um dedo, por exemplo, em cima do elemento fogo e deixa ele movimentar na numeração. Você vai mentalizando fogo, 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 entendeu? Aqui, eu vou tentar mostrar.
Eu guardei meu pêndulo ali, mas vou ver se eu consigo. Eu não sei se vocês vão ver, porque eu não estou vendo vocês. Eu estou vendo vocês pequenininhos, mas eu não estou me vendo. Para mim me ver, para eu me ver, eu tenho que minimizar aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo. E eu tenho que tirar o compartilhamento, tá? Vou interromper aqui, tá? Porque aí agora eu consigo ver. Olha só. Aqui. Tá dando para vocês verem aqui? Agora a página? Tá vendo? Tá sim. Tá. O que acontece aqui, ó? Não. Tá certo aqui. Espera um pouquinho. Vou pegar o meu pêndulo. Eu coloquei ele aqui. Vamos supor que o testemunho já está aqui, tá? Então é isso aqui, ó. Quer ver? Vou imaginar eu aqui. Tá? Coloquei. Aí venho aqui e falo, ó. Confirmar testemunho Márcio de Amorim. Confirmar testemunho Márcio de Amorim. Confirma testemunho Márcio de Amorim. Confirma testemunho. Beleza, confirmou. Tá vendo? Liga o áudio aí para falar comigo. Tá vendo? Sim. Ó, aí eu vou lá e boto o dedo em cima do fogo e fico fogo, 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 fogo. Olha lá. Ele não definiu ainda. Fogo, 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 fogo. Você viu que ele ultrapassou e deu uma volta? Uhum. Fogo, fogo. Olha lá. Agora, deu 9, tá vendo? Agora já vai mudar. Terra, 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 terra. Aí tá procurando outra vez, ó. Às vezes ele nem procura, às vezes ele só volta. Terra, terra, terra. Pouca terra, tá vendo? 5 de terra. Ah, 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 ah. Eu tô mentalizando ar, tá vendo? 7,5, tá vendo? Vai dar quase 8 de ar, tá vendo? Água, água. Sete de água. Conseguiu ver? Você entendeu? Uhum. Tá vendo? Eu não tinha noção que meus elementos estavam assim. Ó, lascado. Rapidinho pro floral. Faz Doutor Márcio. uns 3 meses que eu não estou no floral do elemento. Então, ó, fogo tá mais alto, né? Mas terra tá baixo, tá com 5 de terra, né? Então, e é bom que eu vou tomar do floral novo, porque o floral que vocês vão tomar agora é o floral novo, né? Então, assim, por isso que está demorando um pouquinho, porque vai vir bem preparado. Então, a água também está entre 7 e 8, né? Está baixo. Ainda não está patológico, mas está baixo. Mas o terra precisa colocar urgente. Então, o elemento terra, amanhã cedo, pipocar atrás dos florais. Entendeu? Pode falar. Faz diferença a pedra do pêndulo, o cristal Não. Pode ser qualquer cristal. Pode amarrar uma pedra numa linha e fazer de pêndulo. Dá certo, tá. Isso não se preocupe. Pessoas falam, mas meu pêndulo tem que ser benzido. Esquece esse papo. Né? É lógico, outras pessoas pegando coisa de você não é legal, mas tem nada a ver com que, mas eu tenho que benzer, eu tenho que molhar no leite, eu tenho que levar na chuva.
Nada. Quando é pedra, de vez em quando você deixar ele tomar uma chuva, deve ser bom. Eu me sentiria bem, entendeu? Então, assim, mas não que tem que ser uma crença para colocar isso, não, né? Mas eu me sentiria bem fazendo, entendeu? Vamos ver aqui mais umas... Márcio, Oi? precisa de balançar esse tanto que o senhor balançou? Não, é de cada um, né? Mas o meu balançou muito, mas me deu uma ferrada, né? Sim. Mas assim, se ele balançar um pouquinho só, mas for na direção ali certa, não tem Qual que problema. é? Se ele balançar um pouco, mas você conseguir visualizar em qual numeração que ele tá valendo. Tá valendo, tá valendo. Não, beleza. Tá valendo. Tá. Não se preocupe com isso, não, tá bom? Agora aqui a gente vai, né? Aqui, por exemplo, nesse caso aqui, olha, tá faltando ar e água. O que a gente faz? Coloca ar e água, tá? E depois disso você faz uma outra análise, tá? Para ver como que tá, para dar os 4 ou o centro. Então, assim, depois que você tomou, você pode resetar os 4 ali, pronto. Entendeu? E é muito legal, é muito legal agora, por exemplo, eu olhei ali, eu estou com pouca terra. E é muito legal porque com pouca terra e as coisas já estão, ainda estão andando, né? Estão acontecendo. Aí eu falo, puta, agora que eu tenho que equilibrar rápido, porque se já estão andando, depois que equilibrar, eu tô voando baixo, entendeu? E isso é legal pra caramba. Mas isso aí tudo graças a esse aí também, esse sublime aí também, possivelmente tem força dele no meio, entendeu? E eu não sei também, até vou dar uma olhada nos elementos da Lu também, vou dar uma olhada no pessoal que está tomando sublime para ver como é que tá. Eu achei legal quem estiver tomando sublime, dar uma avaliada nos vitais também. Eu acho que vai ser muito legal. Se ele fizer isso aqui, cara, e dando essa força que tá, nossa senhora, a hora que equilibrar então, aí ninguém segura, aí é presidente do Brasil. Aqui também, por exemplo, 9 de fogo e 9 de ar, aí abaixo dá 5 de fogo e 5 de terra. Você coloca o quê? Fogo e terra. Você viu que assim, que é uma mão com açúcar, como diz o outro. Aqui, por exemplo, dá os 4 e coloca umas gotinhas do centro. 3, 3, 3, 3, ou 4, 4, 4, 4, e 2 ou 3 gotinhas do centro. Ó. Até 4 se quiser. Mas eu sinto que colocaria 3. Se eu coloco 4 gotas de cada, eu coloco uma menos só. Aí eu coloco 3 gotas do centro. Tá joia? Márcio, Oi. essa relação, você falou, são geralmente 3 gotas para equilibrar, né, de cada elemento. O centro vai mais pela nossa intuição do dia ali. Você está percebendo o paciente? Pode ser, sim. Você sente ali e pronto. Porque o Moend, quando eu coloco junto com os essenciais, eu vou pela intuição também. Então, o Moend não é nem para usar com os essenciais, mas pode ser usado, entendeu? Eu acabo usando. Não tem problema. Você pode ver que dá um fogo na pessoa, melhora. E ele é forte, ele é alquimizado, né? Você pode usar. Acho que a Luciene também costuma usar. A Luciene, ela tem uma habilidade muito boa de criar umas coisas também, sabe? Eu reconheço isso nela, entendeu? Então, assim, o Sublime, por exemplo, na hora da feitura mesmo, ela começou a dar uns pitacos, assim, de indicação que é de experiência dela do dia a dia, sabe? Tanto assim que os primeiros... Eu vi os primeiros resultados, porque quando eu fiz, eu passei para 3 pessoas rápido, assim. 4 pessoas, inclusive ela. E ela já sentiu o efeito, assim, danado. Depois eu já preparei um para ela, e ao invés dela... não era para estar usando, eu não sei o que eu fiz, e não foi dos 3. Eu preparei só uma das essências para ela. Ela chegou em casa e falou assim, eu já estou dando os essenciais, já estou dando o sublime pro pessoal lá, o pessoal tá maravilhado. Eu falei, mas já? Já, estava lá, eu já estava dando. Então, aí ela já começa a trazer as experiências que ela tem, sabe? Porque ela pega muita experiência. É igual o dia que eu estava com dor de cabeça, ela pegou e pingou na minha cabeça, né, o Moend. Aí eu faço isso.
com os meus pacientes. Ela tem uma É tiro e queda, pingar na cabeça. Você vê, E é impressionante, você pode estar com dor de cabeça, você pinga debaixo da língua e na cabeça. Ele faz uma conexão rápida, ela tem isso. Aí passa. Ela, por exemplo, o uso do protetor de chakra nos pés também, que você sai o dia para fazer coisa, você passar ele nos pés, você sai também atiçado, para que você bota o motor no bumbum, sabe? Então, assim, isso foi a Luciene que criou. Então, assim, ela pega algumas coisas legais, assim, ela, a Joyce também de vez em quando traz alguma coisa, né? A Karen também de vez em quando falava alguma coisa, também trazia algumas coisas, já não faz muito mais, mas a Luciene é uma das que mais atuante nessa parte. O Adolfo também está com muita experiência também, atendendo muita gente com os florais, né? E ele tem uma percepção muito boa também da Luciene, tá bom? O doutor, criança não pode tomar moende, né? Eu vi lá no vídeo, quando eu comecei a usar, não pode. Eu evito, a não ser que a criança estiver com excesso do excesso mesmo. Você tem que mudar a sintonia, você vai lá, faz igual o Marcelo, vai lá e pinga umas gotinhas no vidro, dá para ela, mas você tem uma essência floral porque ele é arruda, né? Aí você dá a floral de arruda, a essência floral de arruda. Porque no moende tem o corpo, né, o caule e a raiz da arruda e a folha, né? E a flor da arruda, né? Então, esse moende, ele é muito forte, né? E nesse caso aqui, quando você tem excesso de fogo, tá vendo? O que você faz aqui? Você tem que dar os três. Às vezes você dando só esse aqui, você pode conseguir diminuir, trazer o fogo para trás, mas aqui há uma particularidade. Às vezes, se você dá esse elemento ar aqui para ele, você continua ativando o fogo. É como se você estivesse soprando fogo, sabe? Então, nesse caso, na maioria das vezes, eu dou água e terra só para ele. Entendeu? Porque se eu der fogo, é como se eu estivesse soprando fogo. Mas se você der ar, né? É como se eu estivesse soprando o fogo. Em alguns casos, funciona bem você dando ar, mas eu prefiro primeiro dar água e terra. Às vezes, eu coloco uma gotinha do centro. Tá? Porque mantém ele aqui, sabe? Não mexe com ele. Aí você dá só esse eixo aqui, ó. 3 ou 4 gotinhas, né? E quando está no excesso mesmo assim, às vezes eu costumo dar 4 gotas de cada e dou umas 2 gotinhas desse aqui. 1, 2 gotinhas dele. Só para manter esse eixo aqui, ó. Tá? Mas, não dei o centro, não tem problema. Porque o que acontece? Ele vai voltar e você vai analisar outra vez. Analisou, você vai complementando o trabalho. Entendeu? E o bom do floral, o que é? Mesmo que você não atinja o objetivo que você quer da primeira, você vai atingir ele. E ele não vai fazer mal para o paciente. Agora, pode acontecer de você der água para ele a mais e ele começar uma choradeira danada. Se ele começar a chorar muito, você vai lá dar fogo e ar para ele e acabou. Ele para de chorar na hora. Entendeu? E isso acontece mesmo. Eu tinha um amigo aqui que trabalhava até onde a Júlia trabalha. Eu dei um floral para ele uma vez e ele falou assim: mas o pessoal fala bom dia para mim, eu tô chorando. E eu tive que dar para ele 8 horas depois. Você deu para ele, tomou 3 doses ali e acabou. Já não vai ter mais problema. 9, tudo equilibrado, dá só o centro. Entendeu? É excesso de ar e excesso de terra. Tá? Essa coisa aqui não tem, tá? Não existe, tá? Vai ser um só. E eu falo tanto isso nos cursos, já teve aluno meu que falou para mim que estava com um paciente que estava com 2 excessos de 2 coisas. Não tem como. Você não tem como ter excesso, porque você não cria o elemento. Você está entendendo? Você tira de um lugar e vai para outro. Então, quando você tem um excesso aqui, você não vai quando você coloca um excesso aqui, isso aqui não vai conseguir cobrir esses 2 aqui. Então, são essências diferentes. Entendeu? Aqui, excesso de fogo e excesso de ar. Não existe, tá? Não existe essa composição aqui. Tá?
Excesso de água também e terra não existe. Nenhum desses excessos. Agora, isso aqui existe. É raro, mas existe. Eu já peguei paciente assim já. Mas esse paciente, às vezes você não acerta na primeira isso, você vai dando floral, vai dando floral. Aí se você der o floral 1, 2 vezes para ele, você vê que ele não mudou, aí ele está com excesso do excesso. Aí você tem que entrar com o mesmo elemento. Entendeu? Porque essa pessoa, ela é aquela pessoa que sobe na parede, então ela não tem paciência nenhuma de ficar ali, não. Aí você tentou dar 1, 2, 3, não deu 1, 2, não deu os resultados, fala, não, vou dar do mesmo. Aí se você der na boca dela o excesso do excesso, daqui a 5 minutos ela sentadinha no sofá quietinha. Mas fora isso, você está subindo no tamanho. Tá? Márcio, Oi. nesse caso aí, você vai dar o ar, então, e dá o centro também? Não, não. Não? Só ar. Só ar? Só ar. Só ar. Você não mexe com o centro. O excesso do excesso é só o elemento. Tá? Fogo, excesso do excesso, só o elemento, tá? Bem, deixa eu... Ah, que legal, ainda tinha aqui, porque era assim, como esse curso era ao vivo, então é a mesma coisa. A Sogenado Terapeuta Florais já começou no reino vegetal, agora acabou de passar pelo reino mineral, em breve você vai conhecer e trabalhar, contratar com os florais do reino astrológico. Antes do reino astrológico, nós tivemos aí o sublime, né, que fez a conexão de tudo, né? Então vamos, deixa eu só ver o negócio aqui, deixa eu passar aqui. Tá, um minuto. Legal. Então é o seguinte, agora é treinar, vocês vão treinar essa parte aqui, tá? Eu acho que a gente pode amanhã ou depois da manhã fazer uma aula sobre a leitura outra vez. Eu acho que é importante a gente conversar mais um pouco sobre ela. E enquanto isso vocês vão treinando e a gente vai tirar dúvidas de tratamento à distância. Tá legal? Como é que se faz, o passo a passo, tudo, né? E vou dar umas dicas para vocês de envio também, como é que vocês fazem para enviar, tá enviando esse trabalho, tá? A plataforma que vocês podem estar usando, tem gente que atende até pelo WhatsApp, tá? Mas eu indico usar uma plataforma assim, que é mais tranquila, tá? Principalmente a parte que é gratuita, dá para vocês usar tranquila. Amanhã eu vou me concentrar para terminar de concluir os florais aqui, para estar enviando eles para vocês. Como eu vou enviar o churumã também, eu vou ter que preparar o churumã. Eu tinha pedido para a Lívia fazer umas etiquetas novas para nós, e até conversar com ela. Como eu fiquei fora hoje, era para ser feito hoje, mas igual eu falei para vocês, de repente eu tenho que sair, fica, né, um pouco complicado. Mas é legal que está dando tempo de vocês já começarem a olhar. A gente vai acompanhando. E como eu falei, ele vai seguir o mesmo esquema. Eu vou pensar amanhã se a gente vai dar aula amanhã ou se eu vou dar uns 2 dias para vocês analisarem aí. Tá? De qualquer forma, é garantido a gente ter mais essa aula, da próxima aula, né? E depois a gente ir conversando. Esse grupo ele se mantém até o próximo grupo, por enquanto, para a gente ir tirando dúvida, tá? E conversando com relação a ele. Ele não é desmontado, a Lu desmontou o grupo antigo agora. Achava que a gente devia ter feito um outro em vez de desmontar, mas ela fez do jeito que ela tomou a decisão de fazer, também para mim está tudo bem, né? Fez o que tinha que ser feito. Aí a gente vai estudando mais. Eu já vou preparar o material também para estar enviando para vocês. Possivelmente eu já até envio o material amanhã para vocês, esse material do curso. Possivelmente não, eu vou enviar ele. Talvez até, vou ver agora. O problema aqui, porque aqui eu não sei se eu vou conseguir transformar ele em PDF. E como ele é um pouco pesado para enviar no PowerPoint, eu tenho que pegar ele no outro computador, salvar ele e enviar para você. Mas aí amanhã cedo eu consigo fazer isso, já envio para você. Agora vocês vão dormir, descansar um pouquinho. Mas o que vocês acharam? Gostaram? Muito bom, Márcio. Doutor Márcio, como que eles faz o essencial à distância? A pessoa entra no jardim.
É a mesma coisa. A Luciene mostra o jardim para a pessoa e a pessoa escolhe, ela aponta o dedo onde está, ela tira a essência para a pessoa. Poliane, Tá? Oi. eu tenho uma ideia aqui, Márcio, que eu acho que eu vou fazer no meu jardim. Eu vou pedir para fazer uma tampa com mais ou menos a largura exata, assim, um pouquinho mais larga do que o vidrinho, e numerado de 1 a 72. E a pessoa vai escolher o número. Eu quero 33, eu quero 25, eu quero 42. Aí eu vou tirando. Mas quando você coloca em ordem, já fica um negócio meio engraçado. Mas aí depois eu vou colocar, tipo assim, eu vou inverter a ordem, entendeu? Cada paciente eu vou trocando a ordem dessa tampa, entendeu? Marcelo, é um experimento. Experimento, né? Eu não sei se eu faria, não, mas é um experimento. Tá? Eu acho que você deve experimentar. O que você achar que é legal, manda ver. Entendeu? Assim. Eu acho que você abrindo ali, a pessoa olha e fala, eu quero tal lugar. Por exemplo, se você colocar também uma faixinha nessa terceira fila, no número 4, alguma coisa nesse sentido, você coloca uma plaquinha em cima e do lado, entendeu? A pessoa também pode escolher assim, ela pode facilitar também. Melhor que você esconder a tampa com um número. Márcio, Mas tudo é experiência, tudo é aberto ali. Fala, João Antônio. Teve um exemplo no grupo. Logo que a gente fez o curso dos essenciais, né? Uma pessoa colocou um exemplo de atendimento à distância, eu não lembro quem foi, e ela colocou assim, linhas e colunas, né? É isso que eu acabei de falar agora. Então, linha 1, coluna 2. Aí era aquele floral, entendeu? Também é uma coisa que... É uma maneira de atender. Legal. Posso perguntar duas coisinhas? Pode. Vamos lá. Apesar do adiantado da hora aí pro senhor. Primeiro, eu queria saber, essas essências e esses elementos que a gente usa, né, para poder manipular o floral, qual é o prazo de validade? Do floral ou das essências mãe? Das essências mãe. Olha, normalmente eles pedem de 3 a 5 anos, mas eu tenho essência minha que já dura 20 anos. Tá legal. E eu uso elas normalmente. E dos elementos a mesma coisa? Mesma coisa. Mesma coisa. Por lei você tem que colocar um prazo. Não, esses prazos que você vê no kit não esquenta a cabeça, não. Você só tá bem. Porque é lei. Tá bem. E a outra coisa... De tintura de 17 anos, tintura de... esse dia de maracujá eu estava tomando. Alcolatura de maracujá de 30 anos, de 15 anos. Legal. Na época eu estava na coisa, eu trouxe para cá, tá guardada, eu falei assim, achei esse dia, vou tomar. Tá lá inteirinha. Fácil. E a outra coisa, mas parece que o senhor já comentou até hoje sobre isso. Está sendo muito bom isso para mim, né? Porque eu agora tenho confiança de atender com esse floral, né? Porque eu atendi muito pouco com esse floral, eu não sei o que aconteceu, e num dos atendimentos eu, não sei, perdi a confiança de estar fazendo certo, né? Então, trabalho mais com os essenciais, por isso que eu quis fazer a reciclagem. E hoje eu treinei aqui um pouquinho para ver o meu caso, né? Dos elementos como estão. Eu posso fazer um floral para mim e tomar junto com o sublime. Pode. Pode? Sem dúvida. Pode? Então tá bom. Para você pode fazer. Assim, quando eu digo para que você, de vez em quando, é bom você pedir a alguém para fazer para você, é porque é alguém de fora te analisando, não é você. Né? Então, assim, você faz umas 2, 3 vezes para você, daqui a pouco você vai lá e pede para um amigo seu fazer. Entendeu? Não toda a vida eu não vou deixar, toda a vida eu vou fazer, eu mesmo vou fazer para mim. Não, você tem que pedir para alguém olhar para você, porque está olhando de fora. De repente, faz uma abordagem ali para você ali que você não estava levando em conta. Entendeu? Esclarece alguma coisa. Então é legal. Tá certo. Obrigado, doutor Márcio. Nada, estamos aqui. Doutor Márcio, e o prazo de validade do floral, não a
Floral mesmo, essencial, que a gente prepara. Se floral que você prepara para a pessoa, você dá 45 dias para ela. Por quê? Dá Fala, olha, 45 dias no máximo, 30 dias no máximo. Por quê? Para ela não ficar, para ela tomar. Mas se ela guardar ele e for tomar daqui a 3, 4, 5, 6 meses, tá funcionando também. Eu costumo falar 30 dias no máximo, que é para tomar mesmo. Não, é 30 dias, só 30 dias e pronto, entendeu? Porque ela vai tomar lá e pronto. Entendeu? Isso é até um bem para ela, para forçar ela a tomar. Né? Beleza, pessoal? Márcio, Oi. uma observação aqui. A minha sogra tirou os florais. Eu falei com ela para tomar e eu calculei mais ou menos uns 30 dias. É só não fazer igual ela, que ela tomou em 15 dias. Mas tem gente... Aí eu cheguei para ela e falei assim, não é cachaça não, é floral. Sabe o que acontece? Tem gente que, em vez de pingar a gota, ela dá jato. Isso que ela estava fazendo. Ela tinha que colocar toda aquela cânula dentro da boca de floral, entendeu? Mas não esquenta não. Normalmente não dura 30 dias não, tá? De 22 a 25 dias é a média que dura os florais. No máximo 27 dias aí, já mais poucos casos. Mas você dá esse prazo para ela, para ela voltar, porque ela acabou de tomar. Às vezes, em vez de tomar 5 gotas 4 vezes ao dia, toma só 3 vezes, aí aloga um pouquinho mais, né? Então a média de 30. Beleza? Mas legal. Mas dá uma diferença, não dá, Marcelo, depois começa a tomar? Dá, com certeza. Legal demais. Então tá, jóia. Pessoal, boa noite para vocês. A gente vai continuar comunicando. O grupo continua aberto, igual eu te falei para vocês. Qualquer coisa manda pelo grupo. E qualquer coisa eu vou estar chamando pelo grupo também. Tá jóia? Talvez vai ter alguma aula complementar. A gente vai estar fazendo isso também. E eu vou estar dando algumas dicas para vocês estar buscando algumas coisas também para complementar o trabalho e o curso. Beleza? Fechou? Beijo no coração de vocês. Obrigado. E até breve. Breve mesmo. Tchau. Agora, aí eu temperei as carnes para fazer bife, né? Tchau, tchau. Tchau.